Aleluia. Glória a Deus, queridos amados, queiram se assentar. Nós vamos voltar à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos ver um aspecto importantíssimo, que na minha visão é o aspecto central dessa carta para a igreja. Quando nós entendemos aquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário, quando nós entendemos a grandeza do amor de Deus e aquilo que foi feito em nosso favor, quando a nossa mente começa a se abrir, o entendimento começa a abrir, nós começamos a conquistar mais coisas no mundo espiritual. Vamos para o versículo 20, capítulo 1, nós paramos no 19, semana passada. Coloca o 19 só para dar sequência. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Presta atenção, o lugar que Cristo ocupou após a ressurreição, à direita do Pai, nas regiões celestiais, o lugar de autoridade máxima. Amém? O lugar de maior autoridade, Cristo ocupou. O Pai tem dado todo o poder ao Filho, sobre todas as coisas. Cadê o Rafael? Eu pensei que o Rafael já estava aqui, me ajudando. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Os irmãos reparam bem, quando lemos a palavra de Deus, quando Jesus fala sobre a sua vinda, ele diz, nem o Filho sabe. Quantos lembram disso? Só o Pai. Mas após a ressurreição, ele diz assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Essa limitação era enquanto Cristo estava como homem. Mas quando ele subiu e ocupou o lugar à destra do Pai, todo poder pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. A ressurreição e a ascensão de Cristo revelam a medida do poder do Pai, que é colocado à disposição da igreja, isso é, dos filhos. E é também a garantia da nossa vitória. A ressurreição de Cristo, todo o poder entregue a Cristo é a garantia da vitória da igreja. Uma coisa que eu queria que os irmãos entendessem bem, às vezes o crente não consegue entender isso. Cristo é o que da igreja? Cabeça. Nós somos corpo. Tudo que a cabeça é, o corpo também é. Acho que os irmãos não entenderam. Amados, eu sou o corpo de Cristo, eu sou um com Cristo. Efésios fala muito em Cristo, estar em Cristo. O estar em Cristo, eu recebo também a autoridade que está com Cristo Jesus. Isso é difícil, irmãos, o crente entender isso. Isso dificilmente é ensinado nas igrejas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios 6, 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ainda 2 Coríntios 4, 14.
porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aleluia. Versículo 21. Muito acima, olha o local que Cristo está, muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Todo poder, todo domínio pertence a Ele. Acima de tudo, acima de todos, está o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando chegar no capítulo 2, nós vamos ver uma das mensagens mais importantes do livro de Efésios. Versículo 22 vai começar a revelar isso para nós. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus. O pé, a cabeça, o corpo. E quem é o corpo? É a igreja. Não estou entendendo? Tudo aquilo que Cristo colocou, Ele colocou debaixo da autoridade da sua igreja, debaixo dos seus pés, que é a igreja, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Essa autoridade é estendida à igreja. A igreja forma um corpo com Cristo, Ele o cabeça, comando, direção, vontade, projetos, visão, tudo provém da cabeça que é Cristo. O realizar está com quem? A cabeça dá o comando, a cabeça dá a direção, a cabeça dá a vontade, os projetos, a visão, tudo quem dá é a cabeça que é Cristo. Mas quem realiza? É a cabeça ou o corpo? E quem é o corpo? Amém, irmãos? A igreja é o corpo. O comando vem do cabeça que é Cristo. Mas o comando só vem quando eu estou em Cristo. A orientação, a direção só vem quando eu estou em Cristo. Aí eu recebo o comando. Aí eu recebo a direção. Ontem, falando para alguns jovens, falávamos num tema bem semelhante, que eles pediram, e eu falei com eles: olha, até a tua profissão, até a tua vida material, a tua vida conjugal, a tua vida familiar, tudo pode estar debaixo da direção do Espírito Santo. Tudo pode estar debaixo do controle, do comando do Espírito Santo de Deus. Mas você tem que estar ligado nele. Estando nele, eu recebo as direções dele e vivo uma vida vitoriosa aqui na terra. O crente que está em Cristo, ele não tem vida de derrota aqui na terra. Amém? Em todas as coisas, sou mais do que vencedor, através de Cristo Jesus. Amém, amados? O realizar está com o corpo, a igreja. A autoridade está confiada a nós. Pregar, libertar os cativos, expulsar os demônios, curar os enfermos. É a igreja que tem que realizar. A igreja é Cristo na terra. Somos seus pés, suas mãos, temos autoridade quando em obediência, submissão e comunhão no Espírito. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Marcos 16, de 15 a 18. Irmãos, isso é o realizar da igreja que nós estamos lendo. Mas só acontece, só funciona quando eu estou em Cristo.
Amém? Quando eu sou frequentador da igreja, simplesmente isso não funciona. Mas quando eu estou nele, essas obras começam a ser realizadas através da minha vida. Amém? Vamos lá em Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia! Essas experiências que nós lemos em Marcos 16 são experiências a serem vividas pelo corpo que é a igreja. Amém, irmãos? Talvez alguém questione: pastor, por que nós não vivenciamos isso de maneira assim mais clara, mais constante? Na maioria dos casos, nos falta estar ligado ao cabeça que é Cristo. Nos falta estar nessa conexão, estar em Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz: olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, o apóstolo está falando de uma conexão total com o cabeça que é Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está em mim, eu estou em Cristo, e quando eu estou em Cristo, eu tenho a mesma autoridade de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Uau! Na quinta-feira, em oração, eu ressaltei algo, quando alguém testemunhava no grupo que foi orar por uma pessoa. Presta atenção nisso, irmão, isso é importantíssimo. Foi orar por uma certa pessoa e orou repreendendo o demônio que atuava na mente daquela pessoa. Apenas não orou: Senhor, abençoa fulano, Senhor, não. Essa pessoa usou autoridade, repreendeu, anulou a ação do demônio que trabalhava na mente daquela pessoa, e começou a haver uma transformação tremenda na vida dessa pessoa depois dessa oração. Amém, irmãos? Irmãos, às vezes não conquistamos porque não entendemos a grandeza da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Oramos por uma pessoa, mas a atuação demoníaca na vida da pessoa continua atuando, porque nós não usamos autoridade para paralisar aquela ação demoníaca, e às vezes perdemos a batalha por falta de entendimento e por falta de autoridade. Amém? Nós temos autoridade como Cristo sobre todos os demônios. Amém, irmãos? Entenda isso. Você tem direito a esse nível de autoridade através de Cristo Jesus. Amém? Versículo 23. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Em qual circunstância? Toda e qualquer circunstância. Deus te concede essa autoridade. Autoridade concedida ao corpo em toda e qualquer circunstância. Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos alcancemos, presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Existe uma medida, uma estatura, um nível
de entendimento, um nível de comunhão, um nível de autoridade que nós precisamos alcançar. E nesse texto ele diz: até que todos alcancemos. Irmãos, quando você alcança esse nível de autoridade, tem gente que não gosta, né? Eu já fui até repreendido de falar isso uma vez. Mas quando você alcança esse nível de autoridade, você passa a ser Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? Porque a comunhão é tão grande, é tão intensa, esse nível de autoridade. É o que Paulo falou: olha, é Cristo que vive em mim. O que Paulo estava falando? Olha, quando eu estou aqui, é Cristo que está aqui, é Ele que vive em mim, é Ele que me usa, é Ele que me orienta, é Ele que me comanda. Cristo vive em mim. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Fala sobre a tua vida separada de Cristo. Mortos no pecado, na transgressão, distanciado de Deus. Versículo 2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O apóstolo está falando do domínio que nós tínhamos sobre as nossas vidas, o domínio das trevas, o domínio de Satanás. Mas agora diz: agora você saiu dessa situação e você tem domínio sobre eles. Eles te dominavam, mas agora em Cristo Jesus o domínio pertence à igreja de Cristo. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedor da ira. O homem sem o domínio do Espírito Santo não apenas é dominado por paixões egoístas, mas também é inclinado a fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Antes nós estávamos como inimigos de Deus, e éramos filhos da ira, merecedores da ira. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nós éramos filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós por causa dos nossos pecados, porque éramos por natureza pecaminosa, inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus deixamos de ser inimigos, passamos a ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Versículo 4. Todavia, agora fala do outro lado que nós não conhecíamos. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Irmão, pode dar um glória a Deus, irmãos. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Éramos inimigos, filhos da ira, mergulhados no pecado, dominados pela carne, mas pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos tirou das trevas para a sua presença.
Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos, mas pela graça, de maneira que eu não merecia. Foi revelação do amor de Deus, pela graça de Deus, por essa bondade imerecida, eu sou salvo em Cristo Jesus. João 3,16, precisa ler? Acho que sabe de cor até, né? Mas lê aí, fala aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. É a grandeza desse amor que nos constrange. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. Irmãos, o crente é muito egoísta. O crente é muito egoísta. Você estava indo para o inferno, condenado à destruição eterna, à morte eterna, a viver eternamente distante de Deus. Deus, com a sua grandeza do amor e misericórdia, te tirou das trevas para a luz. E quantos estão caminhando para a perdição eterna? E às vezes a gente se contenta em ficar entre quatro paredes, quando nós temos direito, autoridade, para desfazer as trevas e arrebatar essas vidas para a presença de Deus. Precisamos despertar como igreja. Precisamos mudar a visão como igreja e nos permitir ser usados verdadeiramente por Deus, com autoridade, para resgatar os cativos. 1 João 4,9, ainda nesse versículo que estamos, 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Romanos 5, versículos 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia! Aleluia! Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A obra da salvação, a cruz, nos traz perdão, justificação, libertação da morte e do pecado. Pela graça sois salvo. A salvação é uma revelação do amor de Deus em favor do homem. É uma dádiva que independe dos nossos méritos. Versículo 6. Agora olha só, irmãos. Deus, o que fez? Vamos ler juntos? Vamos ler todos juntos esse texto. Eu considero esse texto o ponto central do ensinamento de Efésios para a igreja. Vamos ler todos juntos? Irmão, vamos ler novamente. Eu queria que você entendesse o que você está lendo, bem forte, toda a igreja. Oh, Jesus! Preste atenção, irmãos. Em Cristo, você tem o direito de se assentar nas regiões celestiais.
O que significa estar assentado nas regiões celestiais? A autoridade sobre o quê? Sobre tudo. Vamos lá, volta lá no capítulo 1. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Finalzinho, acho que versículo 22. Versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Agora, o que significa isso? Muito acima de todo governo e autoridade. Quem está assentado lá nas regiões celestiais? Quem, irmãos? Cristo. Mas a igreja também tem o direito de estar assentado nas regiões celestiais em Cristo. Acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Essa posição de autoridade pertence à igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tem uma comparação, irmãos. A gente precisa fazer para entendimento. Eu não gosto de falar que parece que a gente está separando crente de crente. Mas existem dois níveis de crentes. Os que estão assentados com Cristo, e os que ainda não conseguiram chegar a esse entendimento, a essa plenitude. Os que estão assentados com Cristo têm esse nível de autoridade. Amém? Os que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais têm autoridade sobre todo nome, todo governo, todo principado, toda potestade, têm autoridade sobre todas essas coisas. Mas tem aqueles que, como nós lemos lá em Efésios 4, não sei se lembra o texto aí, lembra Efésios 4? Até que todos cheguemos. 13, né? Efésios 4, deixa eu achar aqui, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, isso é um crescimento, é uma etapa que vamos conquistando na nossa caminhada. É como uma criança, ele nasce e vai se alimentando e vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo conhecimento até se tornar adulto. Amém? Espiritualmente, a vida espiritual segue uma sequência semelhante. Você nasce de novo em Cristo Jesus, os teus pecados são perdoados e você começa a sua caminhada e o teu crescimento de conhecimento de Cristo Jesus. Só que na vida espiritual, muitos paralisam nessa caminhada, para no nível e não sai daquele nível, quando deveríamos crescer até alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, estão entendendo, irmão? É um processo de crescimento. Quando você chega à plenitude de Cristo, quando você chega a esse conhecimento do Filho de Deus, a essa comunhão, essa intimidade, você está nele e ele em você, aí você tem autoridade. Contra quê? Contra tudo. No nome de Jesus. Amém?
Eu estou nesse processo. Amém, pastor Wilson? Estamos nesse processo de crescimento. Mas existem níveis que exigem uma renúncia muito grande por parte do homem para alcançar essa plenitude de Cristo. E quando nós decidimos, temos esse entendimento, temos essa visão e decidimos crescer, o Senhor nos dá o crescimento para isso. É uma decisão, um entendimento. Eu preciso crescer para alcançar a plenitude de Cristo. Para poder dizer, como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé. Quando alguém fica endemoniado, o demônio se manifesta em alguém. Se você está em Cristo, você tem autoridade contra o demônio. Amém, irmãos? Tem crente que a imaturidade ainda é tão grande que ele tem medo do demônio. O demônio é que tem que ter medo dele, porque a autoridade pertence à igreja. Eu contei para os irmãos uma experiência que eu achei aquilo interessante, né? Quando alguém me ligou já bem tarde da noite, estávamos expulsando o demônio numa casa e aquela luta, o demônio não saía. Aí eu falei, não dá para ir, numa hora dessa, para ir na localidade. Mas hoje nós temos celular, né? Eu falei, bota o celular no ouvido aí do endemoniado aí. Irmãos, expulsei demônio pelo celular. Falei, glória a Deus, o meu Deus é poderoso, toda autoridade, todo poder pertence a Ele, e Ele concede autoridade à sua igreja. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Não se conforme em ficar paralisado no teu crescimento. Busque crescimento e deixa o Senhor te usar aqui na terra. Permita-se ser usado poderosamente para a libertação de muitas vidas. Essa experiência que nós compartilhamos, que quinta-feira foi ventilado em nosso meio. Quando orar por alguém, vá contra o demônio que atua na vida daquela pessoa. Paralisa a ação do demônio na vida da pessoa, porque você tem autoridade para isso. A própria palavra de Deus nos revela: nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é com a pessoa, é contra os espíritos das trevas que atuam na mente daquela pessoa. Eu tenho que paralisar, eu tenho que exercer minha autoridade contra os demônios. Aí aquela pessoa será liberta para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao nosso Deus.